Existem perguntas que são essenciais para se fazer a fornecedores. No vídeo de hoje eu vou te falar 5 perguntas que vão construir um relacionamento a longo prazo com o seu fornecedor, que vai fazer com que você descubra de fato quem é o seu fornecedor, principalmente no longo prazo, no médio e longo prazo. São perguntas essenciais para se construir uma supply chain, uma cadeia de suprimentos sustentável, organizada, estruturada, beneficiando tanto sua empresa como a empresa do fornecedor. Clique agora no like, se inscreva no canal e me acompanha até o final desse vídeo. Bom, Nação Logística, eu fiz aqui 5 perguntas muito importantes que a gente precisa colocar na nossa rodada de negociação com os nossos fornecedores. Existem perguntas que são essenciais e todo mundo já sabe, que são perguntas beabá, arroz com feijão, que sim, precisam ser feitas, mas e você que trabalha no departamento de compras, na supply chain, já sabe disso. Perguntas como qual é o preço, prazo de pagamento, prazo de entrega, são perguntas do cotidiano, perdão, e que todo mundo já sabe fazer. Toda empresa já aplica essas perguntas. O que eu trouxe aqui são 5 perguntas estruturadas que vai te ajudar de fato a conhecer o seu fornecedor e de fato construir um relacionamento de médio e longo prazo, estruturando sua supply chain. Um dos principais problemas, gargalos, encontrado na supply é a gestão de fornecedores. Porque muitas vezes a gente só negocia o beabá, feijão com arroz, prazo de pagamento, prazo de entrega, preço, que sim são de extrema importância, mas esquecemos de abranger um pouco mais as perguntas para de fato não ter dores de cabeças posteriores à entrada deste fornecedor à nossa organização, à nossa empresa. A primeira pergunta que a gente deve fazer posterior a essas perguntas que a gente sempre faz de preço, prazo, é: qual é a capacidade de produção atual deste fornecedor? Muitas vezes as empresas não fazem este tipo de pergunta. É uma pergunta importantíssima para estruturar a supply. Porque se eu não sei a capacidade de produção do meu fornecedor, e se for um prestador de serviço, eu já vou falar sobre isso, tá? Como eu vou estruturar? Como eu vou saber que esse fornecedor, mesmo tendo o melhor preço, o melhor prazo de entrega, a melhor qualidade possível, vai conseguir me atender? Se a minha empresa demanda 50 mil quilos de um produto por mês e esse fornecedor só tem capacidade de produzir, de entregar 30, 40 mil quilos, é óbvio que eu vou ter uma ruptura posterior a isso. E se eu não estruturo esse tipo de pergunta, a dor de cabeça que eu vou ter posteriormente com a entrada desse fornecedor é muito grande. Porque eu vou ter principalmente atraso de entrega, falta de produto, ruptura de produto. E isso vai impactar diretamente minha cadeia produtiva, minha supply chain. Então, pega um papel, uma caneta e marca aí, ó, na próxima reunião que você vai ter com seus fornecedores, essas perguntas. Porque é muito importante. Anderson, você é um prestador de serviço. Será que esse prestador de serviço vai ter tempo hábil para atender a minha empresa? Se de repente a minha empresa aumenta a demanda, esse fornecedor ele vai ter capacidade produtiva para me entregar o produto? Ou vai ter tempo hábil para fazer a prestação desse serviço?
Será que de fato, se a minha empresa está projetando um crescimento no trimestre, no semestre ou anual, esse fornecedor vai conseguir acompanhar? De fato, vai conseguir honrar com seus compromissos? De repente eu pego um fornecedor, como eu falei, que tem o melhor preço, melhor prazo, mas ele não tem capacidade produtiva, não adianta, ele não vai conseguir me atender. Eu posso pagar o melhor preço do mercado, ter o melhor produto do mercado. Não adianta se eu não tenho um produto dentro de casa. Se eu não tenho um produto para posterior venda. Se eu não tenho um produto ou uma matéria-prima para produção. O custo desta ruptura vai ser muito maior. O prejuízo apresentado nessa operação vai ser muito maior. Então eu preciso, de fato, entender a capacidade de produção do meu fornecedor. Faz essa pergunta ao representante de venda desse fornecedor. Será que ele tem isso? Será que ele consegue te apresentar isso? Repara que é uma pergunta muitas vezes simples. Deixa eu só ver se o microfone me desligou. Muitas vezes simples, mas que faz total diferença. Total diferença no médio e longo prazo. Porque depois que esse fornecedor entrou na empresa, ele pode ter o melhor preço. Se ele não entrega o produto do que adiantou, a dor de cabeça que eu vou enfrentar é muito maior. O prejuízo financeiro que eu vou enfrentar é muito maior. Segunda pergunta: quais são as práticas de controle de qualidades implantadas pelo fornecedor? Você entender dentro da operação do fornecedor quais as práticas, quais as metodologias utilizadas, tem uma grande diferença sim. Pode parecer uma pergunta demasiadamente simples, mas tem uma grande diferença. Não adianta em primeiro momento teu fornecedor te apresentar um belo produto, um protótipo de um belo produto, se na real a fábrica dele não tem um controle de qualidade estabelecido, não tem um controle do processo estabelecido. Quantas vezes você já contratou um fornecedor sem conhecer a planta, a fábrica desse fornecedor? Pode ser que na foto da internet aquela fábrica parece maravilhosa. O que o fornecedor, o que o representante fala, parece maravilhosa, mas de fato existe algo implantado? Por isso muitas empresas aqui no Japão, quando vão comprar algum produto de fora, exemplo, eu tenho uma empresa no Japão, vou comprar um produto no Brasil, eles perguntam se a empresa tem ISO. Se a empresa tem ISO. Olha a importância. E aí a gente na nossa cadeia de supply não faz essas perguntas aos nossos fornecedores. Quais as práticas de qualidade você utiliza? Como é fabricado o seu produto? Como é a prestação do seu serviço? Qual é a qualidade envolvida? A qualidade dessa operação? Quais metodologias você utiliza? Porque se o fornecedor ele pode falar mil maravilhas do produto, mas na prática, como isso funciona? Porque posteriormente, no médio e longo prazo, isso vai fazer total diferença. Quantas vezes o fornecedor entrega um produto de qualidade? Na primeira, segunda, terceira entrega, na quarta, quinta e sexta, já desce a qualidade do produto, porque não existe uma padronização dessa qualidade, não existe um controle de qualidade implantado. Então é muito importante fazer essas perguntas para entender de fato se esse fornecedor entende, se de fato ele sabe o controle de qualidade implantado nessa empresa, nesta prestação de serviço. Se de fato ele tem conhecimento sobre aquilo. Terceira pergunta: como o fornecedor lida com situações de emergência ou interrupções na produção? Isso é batata para falar. Problema em supply, com interrupção de produção, com situação de emergência, você vai enfrentar com o fornecedor. E a gente esquece de fazer essas perguntas. A gente esquece de se preparar antes. Porque depois que o fornecedor já está te fornecendo um produto, está dentro de casa, o processo é muito mais difícil. Você já perguntou para o teu fornecedor, na rodada de negociação, se a fábrica dele parar, qual é o plano B dele?
Se ele tem um maquinário só que faz aquele produto, se aquele maquinário parar, qual é o plano B dele? Se acontecer alguma catástrofe, infelizmente, alguma situação de emergência, qual é o plano B que ele tem? Se acontecer algum problema logístico, uma greve dos caminhoneiros, se as transportadoras parar, se ele não tiver caminhão disponível para te entregar o produto, qual é o plano B? Modal aquaviário? Aeroviário? Vai te enviar por avião? Qual que é o plano B que ele tem? Você entende que muitas coisas a gente não controla. Situação de emergência, interrupção, quebra de máquina, mas precisa ter um plano B. A Toyota, quando vai contratar um fornecedor, é uma das perguntas que ela faz. E aí? Qual é o teu plano B se for uma situação de emergência? Minha fábrica não pode parar, minha indústria não pode parar, minha empresa não pode parar. Muitas vezes eu vejo o departamento de compra, o departamento de supply tratando isso depois. Ah, o fornecedor acabou de ligar que está sem caminhão para enviar. Opa, peraí. Mas como o fornecedor vai deixar a gente na mão? Como a gente negociou isso? E a dor de cabeça cai lá no compras ou na supply. Então a gente tem que prevenir esse tipo de problema. Ah, a máquina do fornecedor quebrou. Mas espera aí, a gente contratou um fornecedor que tem uma máquina só e não tem um plano B? Ele não tem uma empresa para terceirizar? Ele não tem uma segunda máquina ali? Ele não tem um estoque de segurança? Percebe como uma simples pergunta pode prevenir dores de cabeça, prejuízos futuros que podem ser apresentados dentro da cadeia de supply chain dentro da nossa empresa? É pergunta simples, mas que mostra total diferença. Eu tenho dois fornecedores apresentando o mesmo preço, mesmo produto, mesma qualidade. Quando eu faço essa pergunta para um, ele fica ali, eu tenho que ver, eu não sei, aí já é uma situação difícil, situação de emergências a gente não planeja. Aí eu tenho outro fornecedor que te fala assim, ó, se eu tiver problema com o caminhão, eu te envio de avião. Se a minha fábrica parar, se eu tiver problema com maquinário, se quebrar, eu tenho uma empresa que terceiriza para mim. Se minha máquina quebrar, eu tenho uma outra máquina para ser utilizada. Ao invés de uma máquina, eu tenho duas, eu tenho três. Ele te apresenta planos que te deixam uma situação muito mais confortável se situações de emergência ou interrupções acontecerem. Quarta pergunta: quais são as políticas de sustentabilidade e responsabilidade social do fornecedor? São questões importantíssimas que estão cada vez mais em debate no cenário nacional e internacional. Se você contrata um fornecedor que não tem responsabilidade na sustentabilidade, se não tem responsabilidade social, você pode queimar literalmente a marca da tua empresa por estar envolvido com essa empresa. Se acontece algum problema no âmbito ambiental, muitas vezes a ligação vai estar na tua empresa. Olha a seriedade nessa pergunta. Será que esse fornecedor está enquadrado na lei ambiental correta, na lei social correta? Será que de fato ele tem uma política estabelecida para o seu enquadramento ambiental, no enquadramento da sustentabilidade, no enquadramento social? Porque se ele não tiver, olha outro mundo. Se ele não tiver enquadrado, não estiver enquadrado na responsabilidade social, na responsabilidade ambiental, e de repente um órgão do governo verifica que essa empresa, esse teu fornecedor, não está enquadrado e lacra essa empresa, você vai ficar sem fornecedor. Você vai ficar sem produto. Você vai sofrer na sua supply chain. Você vai ficar sem a prestação de serviço. Olha a influência que tem. A tua empresa vai parar
Porque a empresa, o fornecedor, não cumpriu com as políticas e obrigações de sustentabilidade, de responsabilidade social. Isso, posteriormente, no médio e longo prazo, vai trazer prejuízo para a tua empresa, vai te trazer dor de cabeça. Então eu preciso saber de antemão se de fato esse fornecedor está enquadrado nessas responsabilidades. Como o fornecedor promove a inovação em seus produtos e processos, tá? Essa é a quinta pergunta. De novo, pessoal, marque essas perguntas no caderninho. Para quando você for para a rodada de negociação, você faz as perguntas padrões, preço, prazo de entrega, prazo de pagamento. Mas você tenha na manga também essas perguntas, que vão te ajudar a definir se esse fornecedor está apto a médio a longo prazo. Como o fornecedor promove a inovação em seus processos e produtos? Explorar a abordagem do fornecedor à inovação pode indicar a capacidade de se adaptar a mudanças de mercado e contribuir para melhorias contínuas nos produtos ou serviços fornecidos. Caso Toyota. Kaizen não se aplica só à Toyota, mas aos seus fornecedores. Just in Time não se aplica só à Toyota, mas aos seus fornecedores. Será que o seu fornecedor está preocupado com inovações? Será que o seu fornecedor está inovando nos seus processos, nos seus produtos? Ou está utilizando um modelo arcaico ainda? Porque, de fato, isso vai ter um impacto na tua produção, isso vai ter impacto na prestação de serviço desse fornecedor, na qualidade do produto oferecido. Se eu tenho um fornecedor que está numa zona de segurança, que não está procurando inovação, que não está procurando as mudanças do mercado, isso vai chegar a afetar a minha empresa. E até porque esse fornecedor pode te apresentar novas inovações, maquinários novos que estão surgindo, os produtos novos que estão surgindo, inovações de mercado, isso é muito comum na indústria láctea. Inovações de mercado, como o iogurte grego, por exemplo, que surgiu há um tempo atrás, os fornecedores estavam levando até os laticínios as fórmulas, as soluções para que essas empresas pudessem produzir o iogurte grego, que é muito lembrado pela Vigor, tá? Mas é o fornecedor levando essa inovação à indústria. Isso, de fato, eleva o patamar da indústria a procurar novas informações. Isso se torna uma bola de neve, fazendo o crescimento do mercado da tua empresa. Agora, se eu tenho um fornecedor que está numa zona de conforto, numa zona de segurança, que não procura inovação, e aí meu concorrente está com um fornecedor que é 10, que está trazendo inovação tecnológica, que está trazendo inovação de processo, que está trazendo inovação de produto, obviamente o meu concorrente está largando na frente. Está trazendo inovação ao mercado. E quando eu trago inovação ao mercado, quando eu trago novas ideias, novas coisas no mercado, eu giro esse mercado. O giro é muito maior. O giro de venda, principalmente. Então é muito importante esta pergunta para entender se de fato o fornecedor parou. De repente o fornecedor está usando um maquinário da década de 40 e tem fornecedor que está usando maquinário novo, lançado no ano passado, retrasado, há 10 anos. É óbvio que a qualidade vai ser menor, o tempo de entrega, muitas vezes, é claro, vai ser melhor. Tá bom? Então, ó, de novo, marca essas perguntas para você aplicar na sua próxima rodada de negociação. Não esquece, deixa o like, se inscreva no canal e compartilha esse vídeo lá no LinkedIn, a maior rede social para profissionais. Por aqui, espero cada um de vocês no nosso próximo vídeo.